Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o último dos sentidos que compõe o nosso sistema sensorial. Se vocês relembrarem muito bem, nós começamos a falar sobre tato, depois falamos sobre olfato e paladar, falamos sobre visão e agora nessa aula falaremos sobre a audição. Esse nosso sentido, captado pela nossa orelha, ele também tem uma segunda função para o nosso corpo, que é exercer o nosso equilíbrio. Quer saber mais sobre essas funções da nossa orelha, tanto para a audição quanto para o equilíbrio, e saber um pouco mais sobre mecanorreceptores? Então se liga nessa aula que estamos começando agora. Bora lá! Bom, gente, então vamos para a nossa última aula sobre o sistema sensorial. Aqui nós vamos fechar com o último dos sentidos, para fechar todos aqueles 5 sentidos então que nós estudamos desde a primeira aula falando sobre tato, depois das aulas falando sobre olfato, paladar, visão e agora a gente fecha falando sobre audição. Então começando. Para a gente começar essa aula, vamos primeiro recapitular aqueles slides que eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, para falar que o sistema nervoso sensorial, ele nada mais é do que tudo aquilo que a gente utiliza, aqueles órgãos que nós utilizamos para detectar todos os estímulos que estão no ambiente que nos cerca, transformar esses estímulos em um sinal nervoso e esse sinal vai ser transmitido para o nosso encéfalo para que ele seja processado, para que essas informações, esses sentidos, sejam processados, transformados em uma informação e devolver na forma de uma resposta. Então, tudo isso é o nosso sistema sensorial. Dependendo do órgão que a gente vai utilizar, dos tipos de receptores que nós vamos utilizar e das sensações que eles vão captar, nós temos esses 5 sentidos: tato, paladar, olfato, visão e audição. Bom, para cada um desses sentidos, nós temos os órgãos, né, o principal órgão de cada um desses sentidos. Então, nós temos, né, para o tato, que foi a nossa primeira aula, a maior parte do nosso tato, nós utilizamos para isso a nossa mão, né, as nossas mãos. Para, né, o olfato, nós utilizamos o nariz. Para o paladar, a gustação, né, nós utilizamos a nossa boca, mais especificamente a nossa língua. Para a nossa visão, utilizamos os nossos olhos. E agora, nessa aula, nós vamos falar sobre a audição. E para isso, nós nos referimos à nossa orelha como sendo o órgão principal, né, para a nossa audição. Os tipos de receptores que nós estudamos conforme, né, o tipo de estímulo que ele vai perceber. Esses receptores, só lembrando, elas são células nervosas, são tipos de neurônios. São neurônios capacitados a receber os estímulos, né, do meio externo e transformar isso em um sinal nervoso, em um impulso nervoso, que vai ser transmitido pelos outros neurônios até chegar no processamento do nosso encéfalo, tá? Lá no córtex cerebral. Bom, então em relação aos tipos de receptores, teremos aqui os mecanorreceptores, os quimiorreceptores, os fotorreceptores e os termorreceptores, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre mecanorreceptores. Nós já tínhamos falado de mecanorreceptores quando falamos sobre tato. E agora voltamos a falar de mecanorreceptores utilizados agora para a audição, ok? Bom, vamos lá. O que seria então a nossa audição? O que é esse sentido? A audição, só para vocês terem uma ideia, é o primeiro sentido que começa realmente a ser funcional em estágio embrionário, quando nós estávamos ainda em desenvolvimento dentro, né, do útero das nossas mães. Então, nesse estágio ainda de desenvolvimento, o sentido da audição ele já começa a ser funcional por volta da 16ª semana de gestação, tá? Então, já se aproximando, né, quase na metade da gestação. Lembrando que uma gestação normal, né, ela tem 40 semanas, tá? Bom, nesse período de gestação, então, lá por volta da 16ª semana, o sentido da audição ele já é funcional, tá? No embrião, no feto em desenvolvimento. Por isso que é tão importante nós termos essa comunicação, né, com o nosso bebê, né, os nossos filhos que estão para nascer.
Parece bobagem, né, que muitas pessoas começam a colocar músicas, né, para os bebês ouvirem, ou até mesmo o pai e a mãe conversando ali com a barriga, né, da gestante, tá, para se comunicar com o bebê. Mas por quê? Porque o bebê, ele já tem, o feto em desenvolvimento ali, ele já é capaz de perceber esses sons que estão propagando, né, do meio externo para chegando neles. Então eles conseguem perceber esses estímulos. Então por isso que tem muitos estudos que falam que músicas, né, músicas clássicas acabam acalmando, né, o bebê, músicas mais agitadas começam a deixar, né, o bebê também mais agitado. A conversa dos pais com o bebê ainda em desenvolvimento é importante para criar um vínculo, tá, da criança com os pais, por causa justamente disso, da audição já ser um sentido funcional lá na barriga da mãe, né, enquanto o bebê ainda está em desenvolvimento. Bom, e esses estímulos da audição, eles são estímulos mecânicos, tá? Então, ó, estímulos mecânicos. Por isso mesmo é que vão ser utilizados os mecanorreceptores para a percepção desse estímulo. Então, nada mais, a gente tem que entender, eu já vou explicar nos próximos slides, o que é o som, tá? Então, entendendo o que é o som, nós vamos perceber o porquê que essas ondas sonoras vão ser captadas por mecanorreceptores para serem transmitidos ao nosso encéfalo para ser feito o processamento dessas informações, ok? Bom, vamos falar rapidamente sobre, né, a anatomia da orelha. E aí depois a gente fala no decorrer da aula, nós vamos falar ponto por ponto, né, quais são as estruturas que serão importantes tanto para, né, a função de audição, quanto também para uma função secundária da nossa orelha, que é o equilíbrio, tá? Bom, então começando aqui a nossa orelha, tá? Essa aqui é a nossa orelha. Muita gente fica se perguntando, ah, mas é a orelha ou é o ouvido? E outras pessoas acham que quando a gente se refere à parte externa, né, nós estamos falando da orelha. E quando a gente fala da parte interna, o que tem para dentro ali da nossa orelha, as pessoas chamam de ouvido. Na verdade, está um pouco equivocado essa informação. O correto é nós chamarmos tudo de orelha. Então, tudo que é, né, formado ali para capacitado para nós fazermos a percepção de som e equilíbrio é chamado de orelha. Então, nós temos aqui a orelha externa. O que é a orelha externa? Basicamente, ela vai ser formada pelo nosso pavilhão auditivo, ou então pavilhão auricular. Esse pavilhão seria toda essa estrutura da nossa orelha externa, que ela tem essas curvaturas todas da orelha ali. Para que serve todas essas curvaturas aqui da nossa orelha e a própria, né, o próprio pavilhão auditivo? Ele serve como, por exemplo, uma antena parabólica. Ele serve para aumentar a capacidade de captar um sinal. No nosso caso da orelha, esse sinal seria uma onda sonora, tá? Então ele aumenta a capacidade de captura das ondas sonoras. Depois ele começa a partir para um canalzinho, né? Então depois que ele sai do pavilhão auditivo, ele parte para um canal. Esse canal ele é chamado de meato acústico. Ele também faz parte da orelha externa, tá? Então o que seria a orelha externa? Seria toda essa parte do pavilhão, né, auditivo, tá? Mais o meato acústico. E o que seria, né, a orelha média? A orelha média ela é formada pela membrana timpânica, ou simplesmente a gente se refere como tímpano, e pelos três menores ossos do nosso corpo, chamado de martelo, bigorna e estribo, tá? Essa parte aqui, né, esse martelo, bigorna e estribo, eles estão nessa cavidade chamada de cavidade timpânica. Então, o que é formado nossa orelha média? Membrana timpânica e a cavidade timpânica. Dentro da cavidade timpânica nós temos o martelo, bigorna e estribo, tá bom? Bom, e aí nós partimos para o lado de mais interno, né, mais adentro do nosso corpo, chamado de orelha interna. E o que nós encontramos na orelha interna? Nós encontramos uma região chamada de labirinto, tá? Esse labirinto, nós temos o labirinto posterior e o labirinto anterior. No labirinto anterior está a cóclea. E no labirinto posterior, nós encontramos uma região chamada de vestíbulo, onde lá estarão presentes esses canais semicirculares, tá bom?
A parte da cóclea, né, que seria o labirinto anterior, ela é responsável pela audição. E o labirinto posterior, que seriam lá nos canais semicirculares, eles vão servir para o nosso equilíbrio, tá? Tem mais um outro canal, né? E esse canal é chamado de tuba auditiva, tá? Ele vai desembocar essa tuba auditiva aqui na orelha média, tá? Eu não falei dele aqui antes porque ele vai ter uma ligação lá com a nossa boca, tá? Esse canal vai ligar a orelha média com a boca, tá? E nós vamos falar depois disso aqui um pouco mais à frente nessa mesma aula ainda, ok? Então, resumindo, a nossa orelha externa ela é formada pelo pavilhão auditivo e pelo meato acústico, tá? Que é esse canal. A orelha média ela é formada pelo tímpano e pela cavidade timpânica, sendo que a cavidade timpânica ela vai ter os ossos do martelo, bigorna e estribo, tá? Então isso é a orelha média. E a orelha interna ela vai ser formada pelos canais semicirculares e pela cóclea, que junto formam a estrutura do labirinto, certo? Bom, continuando agora. Como eu já falei para vocês do martelo, bigorna e estribo, só por questão de curiosidade, esses três eles formam os menores ossos do nosso corpo, tá? Então isso é comum, né, de se a gente falar com questão de curiosidade, falar, qual é o menor osso do nosso corpo, né? É o conjuntinho desses três, o martelo, a bigorna e o estribo. Eles são extremamente pequenos, tá? E esse nome, martelo, bigorna e estribo, é por conta da sua função e do formato que ele possui, tá? Como assim? O martelo, ele tem uma função de ficar batendo, né? Então, como é um ossinho que ele vai fazer a função de vibrar e bater em um outro osso, o que a gente usa para bater? Um martelo. E onde que esse martelo ele bate? Ele bate em uma bigorna. Então eu coloquei aqui na figura ao lado para vocês verem, ó, um martelo e isso aqui é uma bigorna. Então isso aqui é muito utilizado por ferreiros, né? O ferreiro, quando ele vai fazer algum objeto metálico lá, ele coloca, né, o ferro, o objeto que ele quer martelar aqui, e ele vai bater com o martelo e esse objeto vai estar apoiado em uma bigorna. Então, como esse osso do martelo é um osso que ele faz a movimentação para bater e ele bate sobre a bigorna, tá? Então, esses ossos ficaram conhecidos por essa função, tá? De martelo e bigorna. E o estribo? O estribo é devido ao formato desse osso. O estribo aqui, ó, é no formato desse estribo que é aqui. Estribo nada mais é do que aquele local onde você coloca o pé para subir, né, em uma sela, a sela que você põe num cavalo, por exemplo. Então, essa sela, quando está no cavalo, você vai lá, coloca o pé nessa região aqui, ó, chamada de estribo, apoia ali para poder fazer a montada, tá? E olha como ele tem um formatinho bem parecido, tá? Com o estribo de uma sela de cavalo. Então, por isso que ele ficou conhecido como estribo, esse ossinho. Tudo bem? Questão por curiosidade, pus essa informação para vocês. Bom, continuando a nossa aula então. Eu ia falar para vocês o que é o som. Então aqui está a definição de som. E por que nós utilizamos então um mecanoreceptor para fazer a percepção desse som. O som nada mais é do que uma onda mecânica. Ou seja, ela é uma vibração que se propaga em um meio material. Então, por exemplo, aqui está um alto-falante, ó, nesse desenho aqui embaixo. Então, nesse alto-falante, ele vai causar uma vibração, né? Conforme a música, ele vai causando ali as vibrações nesse alto-falante. E essas vibrações, eles vão ser passadas para o ar que está aqui em volta. Então, a vibração de um alto-falante, ela passa para o ar atmosférico. E a vibração das moléculas de ar é que vai conduzir essa onda sonora, tá? Então, por isso que ela é um mecanoreceptor, porque o som ela é uma onda mecânica, ou seja, ela é uma perturbação, uma vibração que o ar está está sofrendo. E essa vibração ela é a que vai chegar na nossa orelha externa para ser captada e direcionada então para a orelha média e interna para se fazer a leitura, né, o processamento dessa onda aí. Tudo bem? Então, assim é que é originado um som que é uma onda mecânica.
Aqui eu coloquei para vocês para mostrar só algumas características dessas ondas, tá? Então, nós temos em uma onda, nós podemos medir o comprimento de uma onda, né? O quanto essa onda ela é comprida. Então, esse comprimento de onda, nós medimos, né, de um ponto a outro da repetição de uma onda. Então, nós podemos pegar aqui nessa região mais alta, chamada de crista. Então, medimos de uma crista até outra, nós temos o comprimento de uma onda, tá? Quanto maior for esse comprimento da onda, ó, tá vendo esse comprimento de onda aqui? Ele é relativamente maior do que nessa outra aqui de cima, ó. Aqui ela é mais curtinha. E notem que esse eixo aqui de baixo, ó, é o eixo do tempo, tá? Então, quanto maior é o comprimento da onda, mais tempo ela demora para se repetir, tá? Então, olha quanto tempo tem que passar aqui, ó, para que essa onda repita, tá? E olha o tempo que demorou para essa onda se repetir, como é mais curto, tá bom? Então, quando essa onda ela se repete, né, bem mais rápido, nós dizemos que ela tem uma alta frequência, tá? Ela frequentemente está repetindo, uma alta frequência. E quando esse comprimento da onda ele é muito grande, ele demora para repetir, então ele tem uma baixa frequência, tá? Quando nós temos um som, né, que ele tem essa característica de alta frequência, né, então esse som ele se repete, né, essa onda repete muito rápida, essa alta frequência é a mesma coisa que um som agudo. E quando nós temos uma baixa frequência, ou seja, essas ondas têm um comprimento de onda mais largão ali, né, bem mais largas, demora mais para se repetir, nós temos um som grave, tá? Então, sons agudos são sons em alta frequência. Sons graves são sons em baixa frequência. Tudo bem? Bom, visto isso, nós temos aqui, eu deixei essa figura justamente para uma questão de curiosidade também para vocês. Eu disse para vocês que o som é uma onda mecânica e ela se propaga em um material, em um meio material, tá? E isso sempre nos leva a essas duas situações. Se o som ele precisa se propagar em um meio material, no espaço, tá? Lá é vácuo. Se é vácuo, quer dizer que não existe ar atmosférico ali em volta, tá? Não existe material, não existe gases ali em volta. Consequentemente, o som, né, a onda sonora, ela não consegue se propagar aqui no espaço. Porque no espaço é vácuo, não tem material ali, tá? Não tem atmosfera para ele propagar. Ou seja, se você assistiu um filme, né, um filme de guerra aí nas estrelas, né, como Star Wars, Jornada nas Estrelas, e você assiste aquelas cenas de batalhas, né, no espaço, onde ocorrem aquelas explosões e ocorre aquele barulho, né, de explosão, saiba que aquele barulho que você está escutando, se fosse de verdade, você não escutaria, tá? Por quê? Ocorre explosão? Sim, no espaço pode ocorrer explosão normalmente, tá? Só que o barulho da explosão você não ia escutar, porque o som não se propaga no espaço, certo? Então, lá é vácuo, né? Então não tem essa propagação do som. E aí, uma outra questão é interessante. Quando vocês assistem, né, nas Olimpíadas, que aparece lá a competição de nado sincronizado, né, vocês já devem ter visto, né, uma competição desse tipo. Vocês podem perceber que tem música tocando, né? E as competidoras, elas ficam, né, vira e mexe, né, elas estão submersas, com a cabeça enfiada dentro da água e as pernas para fora fazendo aquele movimento. E aí muita gente fica se perguntando, fala assim, nossa, como que essas moças conseguem fazer isso? Será que elas ficam lá, né, cantando a música, né, na cabeça delas para sincronizar, para ver certinho o tempo, né, quando que elas têm que colocar a perna para fora, quando que tem que fazer o movimento de abrir, fechar, virar, não sei o quê, né? E aí fica se imaginando como que elas fazem para fazer esse ritmo, acompanhando com a música que está tocando para o lado de fora. Na verdade, né, se a gente parar para pensar, a gente até acha que no espaço a gente pode escutar o som e na piscina a gente não pode escutar nada de som. E é exatamente o contrário. Na piscina nós temos água e a água é um meio material. Ou seja, o som consegue se propagar na água.
Tanto que consegue se propagar, que aqui tem, né, um detalhe mostrando um alto-falante subaquático. E são colocados alto-falantes subaquáticos, né, dentro da piscina, e as competidoras conseguem escutar a música que está tocando do lado de fora, elas também conseguem escutar para o lado de dentro da piscina. Tá? Por quê? Porque elas estão na água e o som se propaga pela água, porque a água é um material, certo? Então, essa vai mais uma curiosidade aqui para vocês. O som não se propaga no vácuo, portanto, no espaço nós não ouvimos o som, e ela se propaga na água, né? Porque a água é um meio material e lá ele consegue, né, ser ouvido então o som. Certo? Bom, vamos falar de ondas sonoras rapidamente para a gente já aprender como que nós captamos esse som, tá? As ondas sonoras, então, eu falei para vocês que é uma perturbação que ela vai ser propagada pelo ar ou qualquer outro meio material. E o som que nós escutamos, ele vai variar de uma faixa, tá, de frequência de 20 Hz até 20.000 Hz. Nessa faixa de comprimento de ondas, nós conseguimos escutar. Então a gente chama isso de espectro de som audível, tá? Então é o som que nós conseguimos escutar. Por que isso? Porque ondas sonoras que têm uma frequência inferior a 20 Hz ou então superior a 20.000 Hz, nós já não conseguimos perceber mais esses sons, tá? Então, sons abaixo de 20 Hz nós chamamos de infrassom. E sons que são acima, né, dos 20.000 Hz, nós chamamos de ultrassons, tá? Então, o Hertz nada mais é do que a medida do comprimento de onda, tá? Perdão, da frequência, né? A frequência das ondas. Então, nessa faixa aqui, ó, de 20 a 20.000, é a faixa que nós, seres humanos, conseguimos escutar, tá? Eu estou enfatizando nós, seres humanos, por quê? Porque, dependendo da espécie, elas podem, né, escutar outras faixas de som, tá? Então, o espectro, né, a escala de som audível para eles pode ser diferente da nossa. Tanto é que encontramos aqui animais como elefante e topeira que têm, né, um espectro de som audível inferior ao nosso. Então eles conseguem, né, detectar e perceber os infrassons. Então muitas vezes, né, um elefante está se comunicando com um outro elefante e nós não estamos escutando, né, nenhum som saindo deles. Tá? Por quê? Porque eles estão se comunicando numa faixa de som de infrassom que nós não conseguimos perceber e escutar. Tá? Isso também acontece, por exemplo, com morcegos e golfinhos, né, que têm um sistema de sensorial baseado em ecolocalização. Essa ecolocalização é um espectro de som muito, mas muito maior do que o nosso. Então, eles conseguem se comunicar por ultrassons. Então, muitas vezes, o morcego e o golfinho estão se comunicando uns com os outros ou utilizando os ecolocalizadores dele para eles, os sonares, né, como se alguns chamam também, para se localizar ou se comunicar e nós não estamos escutando nenhum tipo de som, tá? E aqui também eu coloquei por curiosidade, né, por que cães e gatos também conseguem escutar mais do que a gente. Porque eles têm, olha o tamanho do espectro de som audível dele, né, o campo auditivo. Então ele varia, né, ali mais ou menos próximo do nosso, né, em torno de 15 a 20 ali, até 40.000, tá? Hertz. E o nosso para em 20.000. Então eles têm todo esse espectro aqui, ó, de 20 a 40.000 que eles conseguem escutar a mais do que a gente. Tá? Por isso que a audição de cães e gatos é bem melhor do que a nossa. Certo, pessoal? Bom, continuando então. Só para a gente finalizar essa questão do som, aqui também é uma curiosidade. Muitas pessoas perguntam assim, ué, mas assim, se a gente só tem o comprimento, né, dessas ondas, a frequência dessas ondas para determinar o tipo de som, por que existe tantos tipos de sons diferentes assim? Tá? Existem comprimentos e frequências tão distintas? Não. Muitas vezes nós percebemos a diferença de um som de um instrumento para outro através de outras características da onda, como o formato da onda. Tá? Estou me referindo a uma característica chamada de timbre. Por exemplo, se nós pegarmos instrumentos musicais
e pedimos para as pessoas tocarem a mesma nota, por exemplo, a nota Dó. A pessoa que toca a nota Dó no violão, a outra toca num violino, na outra numa guitarra, a outra num piano, tá? A outra numa flauta. E essa nota Dó, ela vai ter a mesma característica, né? O mesmo comprimento e frequência de onda para todos os instrumentos. Só que mesmo assim, nós conseguimos diferenciar qual instrumento que foi tocado, né? A nota Dó de um violão é diferente da nota Dó de um piano, e a gente consegue perceber essa diferença. Por quê? Porque além do comprimento e a frequência, nós temos o formato da onda. E esse formato da onda é o que dá o timbre. Então, muitas vezes nós percebemos, muitas vezes não, toda vez que a gente percebe diferenças de som, nós também percebemos o timbre de cada uma dessas ondas, tá? Então, essa é uma outra característica da onda sonora que faz com que a gente perceba diferenças em sons, certo? Bom, dito isso agora, vamos entender como que esse som, né, essa onda sonora, ela vai ser captada pelo nosso aparelho auditivo e vai fazer o processamento dessa informação, tá? Então, começando aqui, a onda, ela vem aqui, né, uma propagação que ela é feita no ar atmosférico. Quando ela chega na orelha externa, todas essas dobras do pavilhão auditivo, elas servem para canalizar o som em direção à entrada do meato acústico. Esse som entrou então, essa onda sonora entrou aqui no meato acústico. Ela vem se propagando e ela vai bater aqui na membrana timpânica. Então ela percorreu toda a orelha externa, né, essa vibração, essa onda sonora, passou pelo meato acústico e bateu na membrana timpânica. Essa membrana timpânica, eu costumo fazer uma analogia comparando ela com um tecido de um tambor, por exemplo. Quando você bate num tambor, aquele tecido faz a vibração. É justamente essa vibração que é feita na membrana timpânica. Só que quem faz essa vibração agora é o som, né, que vem propagando pelo ar e bate aqui nessa membrana. E ela causa uma vibração. Quando a gente vibra essa membrana timpânica, o som vibra ela vai começar a vibrar os ossículos presentes na orelha média. Então, o primeiro osso que faz essa vibração, né, que está ligado diretamente na membrana timpânica, ela vai ser vibrada aqui o martelo, tá? Vibrou a membrana timpânica, já vibra o martelo. O martelo, ele vai bater sobre o osso da bigorna. E o osso da bigorna, ele vai vibrar o osso do estribo. Então é uma reação em cadeia. Vibrou a membrana timpânica, faz o martelo se movimentar batendo sobre a bigorna vibra sobre o estribo e o estribo vai vibrar em uma regiãozinha chamada de janela oval, onde ela se insere já na orelha interna com o labirinto. Tá? Então a regiãozinha que ela encontra aqui, ó, esse estribo ele se encontra, é chamado de janela oval, tá? E ele faz essa vibração nessa janela oval, tá? Beleza. Depois que ele passou então essa vibração aqui, ó, né, na janela oval, ele vai vibrar agora o labirinto. Só que dentro desse labirinto, ele é preenchido por líquido, tá? São dois líquidos que preenchem, chamado de perilinfa, perdão, né? Perilinfa e endolinfa, tá? São dois líquidos que preenchem aqui. Então, o que acontece? Quando esse estribo vibra agora aqui na janela oval, ele passa de uma vibração mecânica para uma vibração hidrodinâmica, tá? O que é essa vibração hidrodinâmica? Hidro é de água, de líquido, né? Dinâmica é de movimento. Então, ele causou, né, esse estribo se movimentando, ele vai causar agora uma movimentação no líquido presente aqui dentro desse labirinto. E essa vibração do líquido aqui dentro do labirinto, ele se propaga através da cóclea. Então, essa vibração, ela vem sendo passada aqui pela cóclea e ela vai passando, fazendo toda essa voltinha aqui, né, nesse caracol da cóclea aqui, tá? Quando ele faz, né, essa vibração no líquido e essa vibração vai se propagando pela cóclea, aqui na cóclea estão vários receptores, que são célulazinhas que têm cílios, tá? E essa vibração
vai ser captada pelos cílios desses receptores na cóclea. E aí, esses cílios aí são capazes de transformar essa vibração no líquido em um sinal elétrico do impulso nervoso, tá? E aí ele vai ser transmitido através do nervo coclear e vai ser mandado lá para o nosso córtex cerebral. Então assim é processado o nosso som. Vamos dar uma revisada só, né, de uma maneira mais simples, só para ver se vocês entenderam? Então a onda sonora, ela vai ser direcionada pelo pavilhão auditivo para o meato acústico. O som vindo pelo meato acústico, ele bate na membrana timpânica, que faz a vibração. Vibrando a membrana timpânica, ela vai vibrar o martelo, que bate sobre a bigorna, que vai vibrar o estribo. A vibração do estribo causa uma vibração no líquido presente dentro da cóclea, que vai se propagar através dos canais da cóclea, vibrando os cílios dos receptores que estão localizados dentro dessa cóclea, que transformam em um sinal elétrico, chamado de impulso nervoso, que vai ser transmitido pelo nervo coclear até o córtex cerebral para fazer o processamento. Certo? Então, é dessa forma que as ondas sonoras viram impulso nervoso e serão transmitidas para o nosso córtex cerebral para ele processar essa informação. Tá bom? Não vou comentar agora, nesse momento, sobre o equilíbrio. Vou deixar mais para o final dessa aula, tá? Bom, então aqui eu coloquei para vocês, tá? Um GIF, né, uma animação, mostrando como que ocorre essa movimentação para se gerar esse impulso nervoso para captação, né, da audição. Então, ó, aqui está vindo, né, o som. Então, ó, tem até umas notas, né, de música passando aqui, ó, tá? Elas vão passar pelo meato acústico, vibra a membrana do tímpano, vibra o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Deixa eu voltar aqui a animação para dar tempo de eu explicar o resto. Ó, vibrou aqui. Agora vai ser transmitida essa vibração para o líquido presente aqui dentro da cóclea, que vai ser captado pelos receptores que estão aqui dentro da cóclea, transformando em impulso nervoso para ser transmitido agora pelo nervo, né, coclear até a medula, né, o córtex cerebral para fazer o processamento. Certo? Então essa é uma animação que mostra rapidinho como que é, né, esse processamento dessa informação. Belezinha? Bom, continuando, vamos lá. Aqui é só para destacar para vocês a região do córtex cerebral responsável para se fazer esse processamento dos sons, tá? Então onde está, né, a região responsável pela nossa audição? É essa regiãozinha desse verdinho aqui, ó, destacado aqui. Essa daqui, ó, deixa eu tentar circular melhor aqui para vocês. É isso aqui, ó, tá? Essa regiãozinha aqui é a região responsável pela audição, tá? Então é a região primária da audição. Beleza? Bom, continuando então. Agora nós vamos falar daquele canalzinho que eu falei para vocês que existe, que sai ali na orelha média, né, e comunica com a boca. Esse canalzinho, ele é chamado de tuba auditiva. Antigamente, essa tuba auditiva, ela era chamada de tuba de Eustáquio. Em alguns materiais didáticos mais antigos, vocês podem encontrar esse termo, tuba de Eustáquio ou tromba de Eustáquio. É a mesma coisa do que tuba auditiva, tá? Ela não tem função propriamente na audição. Ela vai ter uma importante função de regular a pressão atmosférica do lado de fora, né? Então, a pressão atmosférica para o lado de fora, aqui, né, no meio ambiente, com a pressão atmosférica do lado de dentro da nossa orelha, tá? Na nossa orelha interna. Então, ela tem essa função de fazer essa regulação de pressão. Ué, como que ela faz isso? Ela vai regular porque aqui ela vai ter a passagem de ar. Então, ela tem a comunicação da orelha média, aqui, ó. Então, se comunica aqui com a orelha média. E essa tubulação, essa tuba auditiva, ela vai desembocar lá na boca, tá? Então, ela sai na boca. Ou seja, para promover, né, o equilíbrio da pressão atmosférica de fora com dentro do nosso corpo,
a pessoa pode abrir a boca, que o ar atmosférico pode entrar e passar por aqui, regulando a pressão do lado de fora com o lado de dentro. Essa regulação de pressão, ó, por exemplo, aqui a gente consegue ver isso. Ó. Aqui a pressão atmosférica do lado de fora é igual à pressão atmosférica para o lado de dentro. Então a membrana timpânica ela fica numa posição normal. Ó. O tímpano aqui está normal, tá? Porque as forças da pressão atmosférica para o lado de fora com a força da pressão atmosférica de dentro são iguais. Se acontece nesse ponto aqui, ó, em que a pressão atmosférica para o lado de fora ela está maior do que a pressão atmosférica do lado de dentro, o que acontece? Estando maior do lado de fora, essa pressão do ar empurra a membrana do tímpano para dentro. E aí a pessoa não consegue captar direito os sons que estão chegando para cá. O que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa abrir, desbloquear essa passagem aqui, ó, para que o ar entre pela boca e ela regule com a pressão atmosférica aqui para o lado de dentro, voltando a membrana timpânica na posição normal. Certamente vocês já passaram por essa situação quando vocês estavam viajando de carro, por exemplo, e vocês subiram uma serra ou desceram uma serra, né? Você está indo para a praia, você está subindo uma serra para depois descer a Serra do Mar, né? Você sobe a Serra do Mar e depois você desce. Nesse movimento, né, com o carro, quando ele está subindo, né, a serra, a pressão ela tem uma variação com a pressão de fora com a pressão de dentro do nosso corpo. E quando a gente está descendo essa serra, também tem essa variação. Vamos ver como que ocorre isso? Olha só. Em uma região mais alta, por exemplo, em São Paulo, capital, a altitude lá da cidade de São Paulo é aproximadamente 750 metros de altura. Comparando com Santos, né, uma outra cidade que é agora litorânea, está ao nível do mar, lá a altitude é zero, porque ela está ao nível do mar. Tá? Onde a pressão atmosférica ela vai ser maior e onde ela vai ser maior? Quanto menor a altitude, maior é a coluna de ar que está sobre ela, portanto, maior a pressão atmosférica. Então, lá em Santos, a pressão do ar é maior. E em São Paulo, como é maior, né, a altitude é maior, portanto, a pressão atmosférica é menor. Se essa pessoa ela está saindo de um local onde a pressão atmosférica ela é maior e ela está indo para um local, né, onde a pressão atmosférica é menor, por exemplo, tá? Então ela está subindo aqui a serra, o que acontece? Acontece que a pressão do lado de fora, tá, do ar atmosférico, ela vai aumentando à medida que vai subindo, tá? Então a pessoa está saindo de Santos em direção a São Paulo. Então a pressão atmosférica vai ficando menor, tá? Então ela está indo para um local de menor pressão atmosférica, vai diminuindo. E essa diferença de pressão faz com que esse nosso tímpano ele estufe para um lado ou para o outro, tá? Nesse caso aqui da figura, ele está mostrando o quê? A pressão do lado de fora da orelha, ela é de 710 milímetros de mercúrio. E a pressão para o lado de dentro da orelha é de 700 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão do lado de dentro é menor do que a pressão do lado de fora. Ou seja, o ar está com maior pressão aqui, ó, empurrando o tímpano para dentro, tá? Portanto, o tímpano ele vai estufar para dentro aqui, ó, tá? Ele vai ficar mais abauladinho para cá, ó. Se fosse uma situação ao contrário, né, onde a pressão do ar está diminuindo, então a pressão do ar lá fora é menor, então o tímpano estufaria para o lado de fora, tá? Bom, beleza. Então o tímpano não está na posição correta. E aí a nossa orelha parece que ela está entupida, né? Fica com, né, meio esquisita a nossa orelha, parece que você escuta até um estalinho dentro dela, tá? Aí para regular, né, a posição do tímpano, o que a gente faz? A gente pode abrir a boca e bocejar, né, para o ar poder entrar. Então o ar entraria pela boca, passaria pela tuba auditiva e igualaria com a pressão do lado de dentro para igualar de dentro e de fora, né? Então o tímpano voltaria agora para a posição normal, tá? Então a pessoa pode abrir a boca e bocejar, algumas pessoas mascam chiclete, outras pessoas engolem um pouquinho de saliva. Fazendo isso, você já escuta que o seu tímpano volta na posição normal e aí parece que a sua audição volta também ao jeito que era antes, normalmente. Beleza?
Então, essa tuba auditiva, ela tem justamente essa função de exercer o equilíbrio da pressão atmosférica do lado externo com o lado interno, igualando para fazer esse tímpano funcionar da maneira adequada. Bom, agora entramos na outra parte, né, que é a segunda função da nossa orelha, que é a função de equilíbrio, tá? O equilíbrio que eu falo não é o equilíbrio de funcionamento do nosso corpo, é o equilíbrio realmente de nos mantermos equilibrados, tá? Então aqui eu coloquei até uma figura mostrando um homem numa corda bamba, tá? Ou praticando slackline aí, né? Mas acho que ele não tá com roupa para isso, né? É mais uma corda bamba mesmo. Então, nessa situação aí, o que acontece? O nosso corpo, ele tenta buscar o equilíbrio para não cair. E esse equilíbrio é dado através de uma coordenação de duas partes do nosso corpo: a orelha interna e o cerebelo, tá? O cerebelo que faz parte do nosso encéfalo, tá? Localizado ali na parte posterior, próximo da nossa nuca, tá? Então, a combinação desses dois, a orelha interna com o cerebelo, juntamente com os próprios receptores do nosso corpo, faz com que a gente tenha essa percepção de equilíbrio e consiga, né, nos equilibrarmos. Bom, como que isso ele é feito? Ele é feito através, né, da região posterior, né, do nossa orelha interna, né, daquele labirinto, lá chamado de aparelho vestibular, tá? Então, quando a gente fala aparelho vestibular, nós nos referimos ao labirinto posterior, tá? E lá nesse labirinto posterior, nós vamos ter essas estruturas, né, do utrículo, do sáculo e dos canais semicirculares, tá? Então, essas três estruturas são importantes para a manutenção do equilíbrio. Bom, onde está, né, essa região do aparelho vestibular? Então, tudo isso aqui, ó, é o nosso labirinto, tá? Essa parte daqui, ó, eu expliquei para vocês, então, que é a parte do labirinto anterior formado pela cóclea, tá? Então, ele serve para a audição, tá? A audição. E essa parte daqui de cima, ó, que fica mais para trás, é chamada de labirinto posterior. E ela vai ser responsável pelo equilíbrio. Tá? Certinho? Bom, vamos entender então o que é exatamente esse aparelho vestibular. Então, agora isolando só aquela parte, né, do aparelho, né, do labirinto posterior. Então, ele é formado pelas estruturas que eu vou destacar aqui para vocês, ó, do utrículo, do sáculo, né, que está aqui, ó, o utrículo aqui, o sáculo aqui, e pelos canais semicirculares, que são essas abas que estão aqui, ó, tá? São 3 canais semicirculares. 1, 2, 3 para cá, tá? São 3 canais, não tá muito bem aqui, mas, né, vocês entenderam o desenho. 3 canais semicirculares aí, né, que vão fazer participação nesse equilíbrio, certo? E aí, essas 3, né, regiões aqui, elas vão enviar a informação para, né, a parte do nervo que vai transmitir essa informação de equilíbrio. Ela vai juntar com, né, o cerebelo para fazer esse processamento, tá? Então, aqui, ó, é a parte do nervo responsável para mandar esses sinais, então, para o equilíbrio, tá? E aqui vem a parte acústica do som. Bom, como que funciona isso, tá? Esses canais aqui, né, eles são preenchidos também por endolinfa, tá? Por líquido. E o deslocamento do líquido aqui dentro dessas estruturas é que faz com que a gente perceba, né, a posição em que o nosso corpo está. Dentro desses canais aqui, dentro desse utrículo e do sáculo, ele apresenta também células ciliadas que são capazes de perceber a movimentação dessa endolinfa lá dentro. Então vamos supor, quando a gente deita o nosso corpo, concorda comigo que se a gente deita e se tem líquido aqui dentro, esse líquido vai se movimentar? Se a gente fica de ponta cabeça, esse líquido também se movimenta. Se a gente fica girando o nosso corpo, esse líquido também fica em movimento aqui dentro. E a movimentação desse líquido, ela se dá conforme a movimentação do nosso corpo. E essa movimentação do líquido, ela é percebida por esses cílios, tá? Dessas células receptoras, tá? E elas é que vão determinar a posição do nosso corpo. E vão mandar essa informação através desses nervos, tá? Chamado de nervo vestibular, que vai
caminhar então para o nosso encéfalo para fazer o processamento dessa informação. Aqui eu coloquei para vocês, ó, uma situação só para mostrar como que ocorre essa movimentação, tá? Então aqui, ó, serão as células ciliadas, tá? Então aqui dentro, ó, tem vários cílios, né, presente dessas células que são os receptores, tá? Então cada célulazinha dessa aqui é um receptor e aqui tem vários cílios. Quando, tá, a pessoa inclina a cabeça, então aqui ela está com a cabeça reta. Quando ela inclina essa cabeça aqui, ó, para frente, por exemplo, o que acontece? Ocorre também a inclinação dessa estrutura na orelha interna, tá? Inclinando aqui, o líquido da endolinfa, ela se desloca para lá, ó. E esse deslocamento da endolinfa faz o deslocamento desses cílios presentes nesses receptores aqui, ó, mecânicos, tá? Então tá vendo que eles inclinaram aqui, ó? Estão todos inclinadinhos. Então, a inclinação desses cílios, conforme o deslocamento da endolinfa, já faz disparar, né, essa informação através desses neurônios, que vai mandar então esse impulso nervoso através do nervo vestibular para o cérebro processar essa informação, tá? Então, é assim que nós percebemos, né, o equilíbrio do nosso corpo. Não sei se vocês já fizeram, né, esse tipo de atividade, brincadeira, de ficar girando com a cabeça, né, fica com a cabeça parada, perdão, né, por exemplo, apoiado num cabo de vassoura, e você fica girando, 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 e depois tenta sair correndo, né, em linha reta. Você vai perceber que é impossível o seu corpo ficar andando, correndo em linha reta ali. Você fica todo desnorteado, indo para um lado e para o outro. Por quê? Porque o seu líquido, né, a sua endolinfa, está girando descoordenadamente ali dentro. E os seus cílios, né, desses receptores, estão todos tentando acompanhar a movimentação da endolinfa e o seu cérebro tenta processar essa informação em qual é a posição que você está. Quando você para de girar, essa endolinfa continua ainda em movimento por um certo tempo, alguns segundos. E esses cílios continuam também perdidos. Por isso que você não consegue correr em linha reta. Você fica balançando de um lado para o outro, porque essa endolinfa ainda continua em movimento lá dentro, né, da sua orelha interna. Certo? Então é isso que eu coloquei nesse texto aqui rapidinho para vocês, né? É o deslocamento dessa endolinfa, tá? Que faz com que a pessoa consiga perceber o equilíbrio dela, a posição em que o corpo está. Certo? Bom, coloquei aqui para vocês, né, agora alguns probleminhas que podem acontecer. Eu falei que a estrutura interna do da nossa orelha é chamada, né, de labirinto, que nós temos o labirinto posterior, anterior. E algumas situações podem causar uma inflamação nesse labirinto, causando uma labirintite. Para quem conhece uma pessoa que tem labirintite, sabe que um dos sintomas desse problema, dessa doença, é a perda do equilíbrio. Então a pessoa tem, né, começa a cair, né, tropeça toda hora, tem vertigens, vai levantar, né, tem uma tontura, acaba caindo, tá? Devido à inflamação dessa labirintite, né, perdão, desse labirinto, né, então chamada de labirintite. E diferentes causas, né, podem ocasionar esse problema, como gripes, né, alergias, pressão alta, problemas no cérebro, medicamentos, né, e bebidas, cigarros ou outro tipo de substâncias aí, drogas, tá? Que são utilizadas. Podem causar, então, esse problema, essa inflamação no labirinto, causando, né, um problema na manutenção do equilíbrio, tá? Um outro problema comum também para o equilíbrio é chamado de cinetose. Eu acho que muitos de vocês podem ter tido esse problema. O que é essa cinetose? A gente costuma também se referir como o enjoo de movimento, tá? Então, às vezes isso acontece quando as pessoas, né, vão viajar, por exemplo, tá num carro e aí começa a viajar e a pessoa começa a sentir náuseas, enjoo e acaba vomitando, tá? E bastante comum acontecer isso também, né, em barcos, né? Então, para quem já viajou de barco, que acaba mexendo bastante, tá? Também tem esse problema de cinetose. O que é essa cinetose? Nada mais é do que um processamento que o nosso corpo tenta fazer desse movimento, né, que ele está. Pensa comigo, o que o seu corpo costuma fazer numa viagem, por exemplo, de carro, tá? Você, né, de barco, por exemplo, a de barco é mais comum de acontecer isso. Você está num barco, imaginem lá, você num barquinho, tá? Você sabe que você está parado,
tá? Por quê? Porque você está parado dentro do barco, tá? Então você está ali, você fica sentado dentro do barco, tá paradinho. Então você tem consciência que você está parado. Se você olhar para você, para o chão do barco, você vai ver que você está parado. Só que o movimento do barco, que o barco vai fazendo, a sua orelha e o seu cerebelo, né, já captam esse movimento e ele fala, opa, eu estou em movimento. Só que o seu cérebro já está condicionado a falar, opa, eu estou parado. E junta ainda com a sua visão, que quando você olha, né, para a água, você olha para o continente, você olha para uma outra coisa, você vê que você está em movimento. Né? Você olha para a água do rio, você vê que está em movimento. Então, olha como que vários desses sentidos são conflitantes. O seu olho diz, você está em movimento, né, indo para frente. A sua orelha interna e o seu cerebelo fala, você está em movimento, para cima e para baixo. E o seu cérebro entende que você está parado. Quando você olha para baixo, você vê que você está parado. Então, essa confusão de movimentos acaba causando um desnorteamento, que gera nas pessoas um enjoo, tá? Então, é muito comum acontecer esse problema de cinetose, um enjoo que as pessoas têm por causa desse movimento, né? Então, são várias informações distintas que chegam para a gente. Então, a nossa orelha interna tem participação nisso também, tá? E aí aqui, somente para mostrar para vocês alguns outros problemas auditivos que a pessoa pode ter em relação à orelha, então, tá? Então, eu falei de problemas relacionados, né, ao equilíbrio, né, que também é em relação à orelha interna, e agora vamos falar de alguns problemas auditivos também na orelha interna. Então, minha gente, a perda, né, de capacidade auditiva, ela pode ser causada por diversos fatores, tá? Fatores genéticos, fatores externos, doenças, utilização de drogas, um acidente, tá? Enfim, vários são as causas de perda auditiva. Só que para solucionar essa perda auditiva, nós temos algumas, né, estratégias aí, algumas condições, tá? É muito comum pessoas utilizarem, né, quando ela começa a ter uma perda auditiva, né, gradual, tá? A pessoa procura lá um médico e o médico receita para ele, né, um aparelho auditivo. O que é esse aparelho auditivo? Antigamente eram os aparelhos enormes, né? Agora eles são aparelhos pequenos e alguns eles são só intra-auriculares, né? Ele só fica colocado ali dentro, é bem discreto, tá? O que eles vão fazer? Eles vão simplesmente captar o som externo, né? Eles têm então um microfone aqui para o lado de fora, que captam os sons externos, e eles emitem o som em uma altura maior internamente, tá? Então eles já vão emitir esse som lá pro tímpano, tá? Direto pro tímpano. Então aumentam a capacidade dessa pessoa a perceber o som, tá? É como se fosse um amplificador de som dentro da orelha média da pessoa, tá? Bom, a evolução desse aparelho auditivo é o implante coclear. O que é esse implante coclear? A pessoa pode não parecer uma evolução, pode parecer externamente, né, um trambolho muito maior do que, né, o aparelho auditivo, só que a qualidade do som que essa pessoa vai captar é uma qualidade mais próxima do real. Esse implante coclear, ela é feita por uma cirurgia. Então, é um aparelho em que a pessoa vai implantar lá na cóclea, né, dessa pessoa, ela vai implantar um dispositivo eletrônico lá dentro, tá? E ela vai ter comunicação com um dispositivo eletrônico para o lado de fora. E o que ele vai fazer? Ele vai captar esses sons aqui para o lado de fora e vai transmitir diretamente para a cóclea, tá? Então ele não é mais um amplificador de som. Por quê? Porque agora ele vai transmitir um sinal elétrico diretamente lá para a cóclea, diretamente para o nervo auditivo. Então já é um som mais próximo de um som, né, que a pessoa ouviria em condições normais, tá? Esse implante ele é mais caro, né? Eu fiz uma busca rapidamente para saber o preço. Eu achei, né, no Google mesmo ali, eu achei que no valor de hoje, tá, 2020, esse implante ele está na média custando 40 mil reais, tá? Então, na média aí para o custo dessa cirurgia e do aparelho incluso também, certo? Então, essa é uma evolução do implante coclear. É lógico que, né, com o decorrer do tempo,
o avanço da tecnologia, esses implantes cocleares eles vão ser cada vez menores, né, mais discretos por aí. Bom, e para a gente ir finalizando essa aula, só para mostrar para vocês, né, o que seria, né, o ideal para manter a saúde da nossa orelha, né, da nossa audição. Gente, nós temos que ter um respeito com o som que nós escutamos. A faixa de som, né, a intensidade de som, ela é medida através de uma unidade de medida chamada de decibéis. E nós temos um limite máximo. Esse limite máximo está em torno de 80 a 90 decibéis, tá? Não pode passar disso. Então seria nesse intervalo aqui amarelo. Nesse intervalo de 80 a 90 decibéis é o limite do nosso som que nós teríamos que escutar. Por quê? Sons acima de intensidade acima de 90 decibéis já são sons muito agressivos, que vai causar com o tempo, com a frequência que a gente fica escutando esses sons, ela vai causar a perda de cílios dos fonorreceptores, tá? Dos receptores, então, da nossa orelha. Perdendo esses cílios da nossa orelha, né, dos receptores, nós não conseguimos mais perceber o som. Ou seja, para quem gosta de ficar escutando música muito alta, com fone de ouvido, que ficam indo, né, muito em baladas por aí, tá? Ou então que trabalham em locais muito barulhentos, como usinas metalúrgicas, né, em sirene, essas coisas, esse som muito alto, por muito tempo, acaba agredindo a nossa orelha interna, causando uma perda gradual da audição, tá? Além do que, a nossa orelha, ela tem uma capacidade de diminuir a intensidade do som para proteger a nossa orelha, tá? É chamado de limiar do reflexo acústico. O que é esse limiar do reflexo acústico? O nosso tímpano, ele tem uma musculatura, né, chamada de tensor do tímpano, que ele faz com que esse tímpano ele consiga ficar mais flexível ou mais resistente, aumentando ou diminuindo a sensibilidade desse tímpano, tá? Então, quando a gente está em um som muito alto, essa musculatura acaba esticando o tímpano, diminuindo a capacidade de vibração dele, tá? E isso faz com que a gente se proteja contra sons muito altos. Só que se você fica constantemente escutando sons muito altos, esse limiar do reflexo acústico começa a aumentar, tá? Então ele começa a ficar cada vez maior. Então ele vai tornando a nossa orelha mais insensível aos sons, tá? Então começa a agredir cada vez mais, né, a nossa orelha, causando a perda dos cílios dos fonorreceptores, causando a surdez gradativa, tá? Então, gente, muito cuidado com a audição. Eu sei que muitas pessoas gostam de escutar músicas em um som muito alto. Tem gente que escuta música que dá pra gente, com fone de ouvido, que dá pra gente até escutar o que a pessoa está ouvindo, né? Mesmo não estando com o fone de ouvido dela, tá? De tão alto que está o som. Mas isso vai ter uma consequência futura, né? Uma surdez prematura aí da pessoa, tá? Certo, minha gente? O último recado que eu quero passar para vocês antes da gente finalizar é os cuidados com a limpeza da nossa orelha. Por que com a limpeza da nossa orelha? Porque no meato acústico nós temos a saída de glândulas produtoras, né, de oleosidade, né, e de uma cera, tá? Essa oleosidade e essa cera, elas servem para manter a proteção, para dar a proteção da nossa orelha, tá? Ela protege, inclusive, elas são bactericidas e são repelentes. Elas evitam, né, contaminações com bactérias que possam causar uma infecção da nossa orelha ou até mesmo insetos que possam entrar ali. Ela serve como um repelente natural também, tá? Só que o excesso de cera, as pessoas costumam fazer a limpeza usando essas hastes flexíveis com algodão na ponta, né, para não falar o nome da marca. E aí o que acontece? Quando a pessoa faz a limpeza muito profunda, tá, querendo tirar essa cera, ela pode furar a membrana do tímpano. E aí causa uma série de incômodos aí para a pessoa, diminuindo até mesmo a capacidade auditiva dela, tá? Então, muito cuidado, né, ao fazer a limpeza da orelha. Você não precisa tirar essa cera lá de dentro do canal, tá? Você pode deixar ela. Você vai fazer a limpeza do pavilhão auditivo externo e da entrada do meato acústico somente, né? Então, dessa região aqui para fora,
tá? Você não vai inserir esse cotonete, né? Essa haste, né, flexível, você não vai inserir ela dentro do meato acústico lá próximo do tímpano, pelo amor de Deus, para não ocorrer a perfuração de tímpano, certo? Você não imagina a quantidade de pessoas que aparecem em pronto-socorros por perfuração de tímpano fazendo limpeza da orelha, tá? Certo, minha gente? Então, deixo só esse recado final aí para vocês, tá? Dia 10 de novembro é o Dia Nacional de Prevenção à Surdez. Vamos preservar aí a saúde da nossa orelha para evitar essa surdez precoce aí. Tudo bem? Espero que tenham entendido todo o conteúdo. Fiquem todos com Deus. Grande abraço para todos e até a próxima aula.